O terceiro grupo de consequências relevantes para a nossa disciplina, o nosso pequeno curso, são as consequências jurídicas da Paz de Westfália. Aqui nós podemos fazer uma citação que resume bem o que foram as consequências jurídicas, que está em Din de Liepilé, Direito Internacional Público. Em primeiro lugar, ao consagrarem definitivamente a dupla derrota do imperador e do papa, legalizam formalmente o nascimento dos novos estados soberanos e a nova carta política da Europa daí resultante. Em segundo lugar, nos tratados de Westfália, assentam os primeiros elementos de um direito público europeu. A soberania e a igualdade dos estados são reconhecidos como princípios fundamentais das relações internacionais. Então, basicamente, a principal consequência jurídica que tem a Paz de Westfália é justamente formar a ideia de um direito público europeu. Atenção, não confunda essa concepção de direito público europeu com o direito comunitário europeu que hoje existe. Esse direito que surge é justamente o direito que rege o clubinho de reis. É justamente o desenvolvimento, no primeiro momento, da ideia de ius gentium como direito das gentes moderno. Então você tem a relação entre os reis, que então seriam um direito à parte, um direito de soberanos. Logo, você tem que a soberania, como uma característica do soberano, leva ao surgimento de uma nova forma de compreender o direito, que é justamente os típicos tratados-contratos, que agora são efetivamente tratados entre soberanias, decorrentes do acordo de vontade de soberanias. Atenção, não confunda com as teorias voluntaristas do direito internacional público. Aqui, a vontade do soberano não é a vontade que você fala nas teorias voluntaristas, porque o soberano é uma pessoa física, é a figura do rei. Diferente nas teorias voluntaristas, onde a pessoa que está emitindo a vontade é uma pessoa jurídica, é a ficção do Estado, tá? Os representantes do povo. Então você tem o surgimento do que você conhece como tratados-contratos contemporâneos, resultado da vontade de duas ou mais soberanias. Logo, esse direito de fazer tratados, conhecido como direito público europeu, era uma prerrogativa do soberano, tá? Então, trata-se de um direito personalíssimo que não é regido por regras universais, não há mais a influência do direito canônico, dos dogmas universais. O máximo que vai se desenvolver nesse período é a ideia de existência de direitos naturais, e de uma forma bem abstrata. Então você tem justamente o embrião do direito internacional público moderno. Se, até a Paz de Westfália, a situação de visualizar direito internacional público ainda é bem nebulosa, com a Paz de Westfália, o surgimento desses direitos do Clube dos Reis, você começa a visualizar o desenvolvimento efetivo daquilo que hoje se tornaria o direito internacional público, tá? Então, você tem aqui que, em síntese, que o direito dos reis era justamente um direito especial, é um direito público comum a todos os reis europeus, especialmente no primeiro momento. Posteriormente vai ser alargado também para o Império Turco-Otomano. Muito bem. Qual é a diferença disso para o direito internacional público? Novamente, primeiro, os soberanos eram pessoas físicas, eram reis. Não eram estados ainda. O rei personificava o estado. Segundo, esses tratados não criavam normas jurídicas internacionais como você conhece hoje, tratados-norma. Eles eram tratados-contratos, ou seja, eram acordos entre dois soberanos e baseavam-se justamente nesses soberanos envolvidos. Diferenciam-se dos acordos tratados anteriormente, porque anteriormente você não falava em pessoas soberanas, você falava em príncipes que estavam na gestão e que estavam lá sobre a umbrella, sobre o guarda-chuva da igreja. Aqui não.
Aqui você tem tratados entre dois soberanos, cada um representando, personificando, melhor dizendo, um Estado. Agora, não é 100% o tratado-contrato de hoje, porque, novamente, a soberania ainda era concentrada em uma pessoa física. E a pessoa física, diferente da pessoa jurídica, ela tende a desaparecer mais rápido no tempo. Ou seja, é mais fácil você ter uma sucessão de reis do que você ter uma sucessão de estados. Então, apesar de serem intrinsecamente parecidos, terem bastante coisas em comum, que o direito público externo influenciou muito o direito internacional público, eles não são conceitos idênticos. Ainda não falamos de direito internacional público propriamente dito, mas sim a sua origem moderna. Muito bem, para exemplificar isso aí, vamos fazer um pequeno drama envolvendo aqui Luís IV da França e Carlos II, rei da Espanha. Basicamente, você tem dois soberanos, dois reis, o rei do Império Espanhol e o rei da França. Então vamos supor que eles querem fazer um tratado envolvendo uma questão envolvendo Luxemburgo. Basicamente começava com o rei francês interpelando o rei espanhol, dizendo: olha, eu ganhei o conflito lá. Carlinhos, meu querido, eu ganhei lá o conflito contra os seus exércitos. Aí o rei normalmente respondia: mas o que você quer então? Já que eu fui derrotado, significa que o rei da França quer alguma coisa. Aí o rei da França responde, basicamente: nada demais, eu gostaria os Países Baixos do Sul, famosos Luxemburgo hoje em dia, já que eles ainda eram seus espanhóis depois da Paz de Westfália. Aí Carlinhos vai lá e responde, Carlos II responde: tudo bem, aqueles ali nunca gostaram de mim mesmo, só que como o rei da França não era bobo, ele chamava então as suas testemunhas, como sendo o rei da Inglaterra, da Holanda, da Suécia, da Dinamarca e o Sacro Imperador para resolver a questão. Então veja, essa era a dinâmica dos tratados contratos entre soberanos. Havia o envio de mensageiros e a negociação para no final chegar a um acordo entre os dois reis. Basicamente, isso aqui foi teatralizando a Paz de Nijmegen, de 1678, na qual Luxemburgo deixou de ser esfera, território espanhol e passou para a esfera de influência do rei da França. Tá? Então, muito cuidado, que o direito público europeu, ele é o primeiro estágio moderno do direito internacional público. Ele é a primeira evolução da teoria da guerra justa, do jus gentium dos holandeses. Mas ele não se confunde com o direito internacional moderno. Há diferenças.